Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um culto, bem-vindo a mais um tempo de adoração e comunhão com o nosso Deus. E vamos começar o nosso culto com o coro Santo para Sempre. E vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos louvar ao nosso Deus com esta canção. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, seu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Ó Senhor, só Tu és santo
E nós queremos te agradecer e te exaltar, Senhor, porque só tu és digno de toda a honra e de todo o louvor. E queremos, Senhor, te agradecer por estarmos aqui todos juntos, Senhor, para exaltar o teu santo nome, para te glorificar, Senhor, porque só tu és digno. E queremos, Senhor, consagrar este tempo nas tuas mãos, Senhor. Prepara, Senhor, os nossos corações, Senhor, e limpa-nos, Senhor, com a tua verdade, Senhor. E oramos, Senhor, para que tudo seja feito para a tua honra e glória. No nome de Jesus oramos. Amém. Creio que foi boa ideia deixar a porta aberta, porque hoje está um dia bem mais quente do que o normal. Eu hoje gostava de partilhar com os irmãos este tema, tema que não é novo, mas não deixa de ser importante para os nossos dias. Jesus abençoa as crianças. E, naturalmente, perceberão a razão pela qual achei por bem ainda abordar este tema hoje. É que ontem foi o dia mundial ou internacional, não sei, mundial da criança. E não só ontem, mas já na véspera, já alguns comentadores falavam sobre esse tema. E eu diria que é um tema atual, é um tema pertinente, é um tema importante. E é bom que também façamos uma análise à luz da palavra de Deus, daquilo que Deus nos diz na sua palavra. E um dos textos que eu gostava que lêssemos está em Lucas, no capítulo 18, os versículos 15 a 17. Temos ali os versículos. Ok, então, peço a um irmão ou irmã que possa fazer a leitura destes versículos. Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17. Falta ligar lá em cima. Hoje foi um dia também um bocado. Hoje não, este fim de semana, um bocado atribulado com o software. Parece-me que não fomos só nós. Portanto, a Telma também sofreu desse problema. E foi difícil realmente prepararmos as coisas para que tudo estivesse em ordem hoje. Então, Lucas 18, 15 a 17. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Tem o 17. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Obrigado. Vamos ter uma palavra de oração. Queremos, Senhor, agradecer-te mais uma vez a oportunidade e o privilégio de estarmos reunidos em Teu nome para Te louvar, para Te adorar, também para aprendermos mais de Tua palavra e de Ti mesmo e da Tua vontade para as nossas vidas. Pedimos, Senhor, pois, que fales aos nossos corações de acordo com a Tua vontade e de acordo com as nossas necessidades, no nome de Jesus. Amém. Jesus abençoa as crianças. Jesus abençoou e Jesus continua a abençoar as crianças. Faz algum tempo, não faço ideia já quanto, que ouvi uma mãe afirmar: eu vou deixar a escolha de seguir a Deus por parte dos meus filhos para quando eles forem crescidos. Eu vou deixar a escolha de dos meus filhos seguirem a Jesus quando já forem crescidos.
Há um texto na Palavra de Deus que também nos mostra que essa não é a responsabilidade dos pais, porque nós ensinamos várias coisas aos nossos filhos e aos nossos netos também. O que é que nós ensinamos? Ensinamos a andar, não é? Temos que os amparar para darem os primeiros passos até ganharem segurança. Ensinamos-los também a falar, e quanto mais puxarmos por eles, mais eles se desenvolvem. Muitas vezes nós vemos agora a nossa neta mais pequenina, já começa a palrar, está com 5 meses, e já começa a querer dizer coisas e a querer comunicar. E quanto mais forem estimuladas, mais rapidamente também poderão aprender a falar. O que é que ensinamos mais? A comer, a vestir, a andar. Já tínhamos falado nisso, creio eu. Há uma coisa muito importante. Ensinamos-los a fazer xixi. Não é? Ao mesmo tempo, porque economicamente é muito melhor. Portanto, quanto mais cedo eles se libertarem das fraldas, melhor para o orçamento. Portanto, é bom que eles aprendam que quando têm necessidade, pedem ajuda, não é? Para poderem fazer também essa e outras necessidades. Então, se nós devemos ensinar tanta coisa aos nossos filhos e aos nossos netos, também os devemos ensinar nos caminhos do Senhor. Não deixar para depois, quando já forem grandes, quando já forem crescidos. Provérbios, temos ali o texto, é claro, quando diz: instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Quase que nós poderíamos parafrasear ou inverter a ordem do versículo e dizer: não instruas o menino no caminho em que deve andar e vais ver onde é que ele vai parar. Não é? Rima e é verdade. Não instruas um menino no caminho em que deve andar e vais ver onde é que ele vai parar. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu poderia dizer que é um mandamento, assim como o outro que tem uma promessa. Qual é o outro mandamento que tem uma promessa? Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas longos dias sobre a terra. É um mandamento com promessa. Este também é um mandamento com promessa. Instrui ao menino em que deve andar, e se instruirmos o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, andará nele. Mas se o não fizermos, o que é que diz Provérbios, capítulo 29 e versículo 15, que não temos ali? Portanto, temos que ir procurar. Provérbios, capítulo 29 e versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha sua mãe. Pois, fala de vara, fala de repreensão, fala de determinadas coisas que hoje são um bicho de 7 cabeças, mas se o menino não for corrigido, diz-nos aqui a palavra de Deus que o que é que vai acontecer? Ele vai envergonhar a sua mãe. Muito provavelmente porque, e podemos pensar nisso no contexto daquela época e também nas de hoje,
a educação, o ensino das crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, está entregue às mães. Os atenienses tinham esse princípio, não é? Havia um lugar próprio, que era o lugar das mulheres, na casa. Chamava-se esse lugar gineceu. E era ali que as crianças ficavam ao cuidado das mulheres, neste caso da mãe, da avó, das tias, sei lá, da parte feminina da família, que cuidavam pela educação das crianças. Os rapazes depois seguiam a carreira mais militar e as meninas ficavam com a lida da casa. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, já dizia o poeta, não é? E cantava o cantor. Mas o facto é que esta é a base da sociedade. E hoje não há tempo para ensinar o menino no caminho em que deve andar. E então entregamos o menino ou a menina aos cuidados de uma ama, aos cuidados de um infantário, aos cuidados dos outros. Para educarem quem? Os nossos filhos. Para educar os nossos filhos. Quando devíamos ser nós a educar os nossos filhos, nos caminhos em que devem andar. É uma ordem e, ao mesmo tempo, uma promessa. E desde cedo, Deus mostrou interesse e preocupação com a educação e o ensino das crianças. Não só o ensino secular, mas também o ensino bíblico. Temos o texto seguinte, que está em Deuteronômio, então, capítulo 6 e os versículos 4 até o versículo 9. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, entre as tuas portas. Obrigado. Então vemos o cuidado de Deus na transmissão dos valores, principalmente dos valores cristãos, ali diríamos dos valores divinos, não é? Que também não deixam de ser os mesmos valores cristãos, porque Cristo é Deus, mas nos valores bíblicos. Ensinarás os teus filhos no caminho em que devem andar. Falarás destas coisas andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e então no nosso dia a dia. É bom quando há uma oportunidade antes deles se deitarem de ter uma leitura bíblica. É bom quando há oportunidade, quando eles se deitam, de ter uma oração e de os encaminhar nesse sentido, mas é algo que podemos e devemos fazer em qualquer circunstância, em qualquer momento, andando pelo caminho, deitando, levantando, quando estamos a comer. E é bom transmitirmos estes valores então aos nossos filhos. O texto de hoje, que já lemos há pouco, revela este valor e a importância manifestada por Jesus para com as crianças. Voltamos então ao texto de Lucas, capítulo 18, e há dois versículos que não os tenho ali mencionados, mas vou somente lembrá-los. Diz então o versículo 15, os discípulos, peço desculpa, sim, os discípulos os repreendiam. Vamos ver outra vez o Lucas 18, 15. E um voluntário. E traziam também crianças para que ele as tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Obrigado. A quem é que os discípulos repreendiam?
Não. Os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças. Procuravam, por assim dizer, impedir que maçassem o mestre, que incomodassem o mestre. Mas diz-nos a palavra de Deus que Jesus, ao contrário, as chamava para si. Versículo 16. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixais vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Obrigado. Então, duas posições completamente diferentes, completamente antagónicas. Os discípulos pensavam estar a agir bem. Certamente. Eles não iam impedir as crianças de vir por estarem zangados com as crianças ou com os pais que as traziam. Simplesmente não queriam perturbar o mestre. Pensaram em poupar Jesus da barafunda infantil, que é normal, que é natural. Eu costumo dizer, quando falamos daquelas duas ocasiões em que a palavra de Deus descreve acerca da multiplicação dos pães e dos peixes, de uma vez fala em 5.000, de outra vez fala em 7.000. Mas referem-se a homens. Eu costumo dizer, então, se havia 5.000 homens, quantas mulheres não haveria? E se havia 5.000 homens, provavelmente, se calhar 10.000 mulheres, quantas crianças não haveria? E jamais encontramos referência à rejeição da parte de Jesus em relação particularmente às crianças. Os discípulos então pensaram estar a agir bem. Pensaram em poupar Jesus da barafunda. Pensaram que as crianças não mereciam a atenção. Este é outro aspecto. São crianças, deixa lá. As crianças não merecem a atenção. Mas diz-nos que dos tais é o reino de Deus. E quantos nós podemos testemunhar a bênção que foi o facto de termos recebido a Jesus como nosso Salvador ainda em criança. E muitos são aqueles que realmente o fazem. E eu diria que talvez é a idade ideal para perceber as coisas de Deus. Porque muitas vezes precisamos de ser sábios e entendidos. A palavra de Deus diz que são poucos os sábios e os entendidos. E Deus ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Não só pequeninos de tamanho, mas pequeninos às vezes em termos materiais, em termos sociais, em termos de conhecimento. Mas estas coisas entendem-se pela fé. Estava aqui a passar pela minha mente situações de irmãos. Hoje já não é tão normal isso acontecer, pela graça de Deus, mas lembro-me de uma irmã aqui na igreja há muitos anos atrás, das duas irmãs que estavam aqui, que mantinham este local aberto. Ela não sabia ler. A irmã Maria não sabia ler, mas tinha uma fé e um conhecimento que envergonhava a muitos daqueles que sabiam ler. Por isso não devemos menosprezar não só as pessoas por não terem grandes conhecimentos, mas também as crianças, porque são ainda tenras demais. Mas não são tenras demais para conhecer a palavra de Deus. Não são tenras demais para reconhecer que são pecadores e que necessitam da salvação. Estavam a colocar entraves e barreiras, colocar obstáculos. Será que podemos incorrer nesse mesmo risco
Como é que eu estou a agir em relação aos meus filhos? Como é que eu estou a agir em relação aos meus netos? Como é que eu estou a agir em relação aos meus sobrinhos? Como é que eu estou a agir em relação aos meus vizinhos, particularmente no que diz respeito às crianças? Estou a ser um obstáculo ou estou a ser um canal para que eles possam vir ao conhecimento da salvação? Traziam-lhe também, diz o texto, traziam-lhe também. O texto de hoje revela-nos então o interesse e a preocupação por parte dos pais, talvez mais das mães, de que seus filhos pudessem conhecer a Jesus. Que realmente possa haver este interesse e esta preocupação por parte de vós, pais, de vós, avós, de nós, avós, em que os nossos filhos e os nossos netos venham a conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Diz-nos a palavra de Deus, e eu penso que seja no próximo slide, traziam também então as crianças, queriam tão somente que Jesus lhes tocasse. Diz-nos o texto. Há aqui nesta expressão uma profundidade enorme. O toque é algo que transmite amor. O toque é algo que transmite afeto. O toque é algo que transmite mais do que aquilo que as nossas palavras muitas vezes podem expressar. Queriam que Jesus lhes tocasse. Queriam que Jesus as abençoasse. E ainda hoje o Senhor deseja realmente abençoar a todos, mas particularmente as crianças. Diz-nos então o versículo 16, e já fiz referência há poucos, que ele as chamava para si. Jesus chamava então as crianças para si. Sobre elas pusera as suas mãos. A imposição das mãos está associada à transmissão de bênção. E, na realidade, assim era naquele tempo, e assim ainda hoje acontece, não é? Diz uma tradição antiga, e já perdida, portanto, que os antigos costumavam pedir, os filhos em particular, quando se iam deitar ou quando se iam ausentar para qualquer lugar, pediam a bênção. Bênção, pai. Bênção, mãe. Hoje muitas vezes saem, batem a porta e nem dizem nada. A bênção é importante. Nós podíamos citar vários exemplos bíblicos, mas o nosso tempo não permite. Mas diz-nos também que traziam as crianças a Jesus, e aquela última expressão não consta do texto de Lucas, mas está em Mateus, no capítulo 19 e versículo 13, diz que as traziam a Jesus para que orasse por elas. Para que orasse por elas. É bom o tempo que temos de oração à terça-feira, não podendo estar aqui reunidos, através do Zoom, porque ali nós podemos orar por elas. Ou podemos orar uns pelos outros. E é pena que não podemos estar todos, ou não queremos, muitas vezes, estar todos reunidos naquela hora, naquele tempo, ainda que cada um em sua casa, no conforto do seu lar, que a tecnologia hoje nos permite, mas orar. Orar uns pelos outros, orar pelas famílias. A Telma está sempre a bater nesta tecla. Orar pelas famílias. Porque, na realidade, uma das pedras basilares da sociedade, uma das pedras basilares da igreja é a família.
E se há coisa que o inimigo desde o primeiro dia pretende, é destruir a família. Porque destruindo a família, destrói tudo. E a nossa sociedade está no estado em que está, porque a família está destruída, destruturada. Oravam então por eles, para que orasse por eles. Nunca é demais orarmos uns pelos outros, orarmos pela família, orarmos pelas crianças. Eu vou pedir para um irmão ou irmã abrirem 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 26 a 28, porque não está ali já no nosso texto. 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 26 até o versículo 28. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ela adorou ali o Senhor. Sabem a quem se refere? A Ana. Era estéril. Não podia ter filhos. Ou não tinha conseguido ainda ter filhos. E se hoje, se calhar para algumas mulheres isso até é uma vantagem, porque lhes dá oportunidade de fazerem a sua vida económica, a sua vida laboral, etc. e tal, à sua vontade. Naquele tempo não era assim. Um dos privilégios maiores de uma mulher era ser mãe. E continua a afirmar que um dos privilégios maiores de uma mulher é ser mãe. Esta é a razão pela qual Deus a criou. E disse tanto a ela quanto a Adão: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Bom, então esta mulher não tinha filhos. E diz-nos o texto bíblico que ela orava ao Senhor. E Deus lhe concedeu o seu pedido. Por este menino orava eu. Uma das vezes Eli tinha visto ela balbuciar, sem ouvir palavra nenhuma, mas a sua boca, os seus lábios mexiam, não é? Estava a orar ao Senhor. E ele não precisava de ouvir as nossas palavras oralmente, porque ele conhecia o coração desta mulher. E Eli depois a despede dizendo: Deus conceda aquilo que tu pedes. E passado algum tempo, ela estava lá no templo para agradecer ao Senhor e dizer a Eli: por este menino orava eu. E acham que a oração dela terminou ali naquela altura? Não. Mas há aqui neste texto um aspecto não menos importante. Não só a oração pura, mas o segundo passo. E o que é que nos diz o último versículo? Versículo 28. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, e por todos os dias da vida que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Também ao Senhor eu o entrego. Muitas vezes nós oramos pelos nossos filhos, mas não estamos dispostos a entregá-los ao Senhor. São nossos. Não, eles não são nossos.
foram-nos emprestados para que durante alguns anos, às vezes mais, outras vezes menos, por várias razões, nós os tenhamos ao nosso cuidado. Mas são do Senhor. Por isso eu o entrego ao Senhor. E esta devia ser a atitude de qualquer pai, de qualquer mãe, entregar os seus filhos ao Senhor. Para que o Senhor faça deles a sua vontade. Que eles possam conhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador, mas também como único e suficiente Senhor das suas vidas. Não vou alargar mais, porque as nossas considerações já vão longe. Pais, temos orado pelos nossos filhos, ou avós, temos orado pelos nossos netos? Certo que sim. O fazemos diariamente e mal vai se nós, como pais ou como avós, não orarmos pelos nossos filhos. Mas será que estamos prontos a abrir mão deles e a dedicá-los ao Senhor? Os discípulos, o que é que faziam? Os repreendiam. Pensando estar a agir bem para não incomodar o mestre, no fundo estavam a agir erradamente, impedindo que eles viessem a Jesus. Qual tem sido a minha atitude para com as crianças, sejam minhas, sejam da comunidade? Será que tenho sido um condutor e um facilitador para que elas venham ao conhecimento da salvação e a conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Que o Senhor possa realmente nos ajudar. E, voltando ao tema então da nossa meditação, Jesus abençoa as crianças. Vamos orar. Ó Senhor, queremos mais uma vez agradecer-te por o privilégio e a oportunidade de estarmos juntos e podermos meditar na Tua Palavra e podermos sublinhar o valor e a importância, Senhor, que para Ti uma criança tem. E certamente para cada um daqueles que têm crianças, também reconhecemos esse valor. Sentimos que realmente é nosso dever, a nossa obrigação, cuidar deles. Cuidar não só em termos físicos, não só em termos intelectuais, mas também em termos espirituais. E ajuda-nos, Senhor, a sermos facilitadores e condutores deles a Jesus, para que eles possam vir a conhecê-los como seu único e suficiente Salvador. Abençoa, Senhor, as crianças aqui na Tua igreja. Abençoa aqueles que não puderam estar hoje aqui conosco. Tu sabes os motivos de tal. E pedimos-te, Senhor, que Tu possas abençoar também aqueles que tens preparado e escolhido para as ensinar, para as instruir e, particularmente, pela sua família. Pois é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Neste momento, quem está a seguir o programa, não siga porque ele está errado. Voltou a ficar errado. Não sabemos o que é que se passa. De qualquer forma, eu gostaria que nós lêssemos 1 Coríntios 11, 23 a 30. Quem tiver as suas Bíblias pode abrir em 1 Coríntios 11, 23 a 30. E a Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu gostaria de, então, convidar neste momento o pastor e o irmão Teodósio para virem à frente e vamos orar. E depois de orar, durante o tempo em que vai ser distribuída a Santa Ceia, vamos cantar o coro Tal Qual Estou. Vamos dar graças então. Bendito Deus e Pai, mais uma vez agradecemos por este privilégio e oportunidade de podermos neste momento celebrar este memorial e lembrarmos-nos através dele da tua entrega por nós na cruz do Calvário, pois tu entregaste a ti mesmo em nosso lugar, levando sobre ti os nossos pecados. Aceita, Senhor, a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Enquanto vai ser distribuída a ceia, como eu disse, vamos cantar Tal Qual Estou e depois no final deixam os copinhos em baixo, porque hoje a Júlia irá depois levantar no final do culto, está bem? Tal qual estou, eis-me a ti, aceita-me, ó Salvador, confiança.
Irmãos, vamos agora recolher os nossos dízimos e ofertas e, segundo a palavra do Senhor diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não há como tu, ninguém mais toca em meu ser como tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Não há como tu, ninguém mais toca em meu ser como tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Como um rio a tua graça flui, a cura está em tuas mãos. Segura em teus braços o aflito está. Não há como tu. Não há como tu, ninguém mais toca em meu ser como tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Como um rio a tua graça flui, a cura está em tuas mãos. Segura em teus braços o aflito está. Não há como não há como tu, ninguém mais toca em meu ser como tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Obrigada, Senhor. Obrigada porque não há outro Deus como Tu. E queremos, Senhor, neste momento consagrar, Senhor, cada oferta, cada dízimo que foi oferecido à Tua casa, Senhor. E pedimos, Senhor, para que possam ser multiplicados, Senhor, para que possa contribuir para o crescimento da Tua casa, Senhor. E que possa ser uma bênção, Senhor, para aqueles, Senhor, que necessitam deles, Senhor. Queremos Te agradecer por todas as coisas, Senhor, no nome de Jesus. Amém.